Bom dia, pessoal. Tu também está ao vivo no nosso gabinete aqui de transmissão durante o período do coronavírus. A gente segue em quarentena em defesa da nossa saúde, em defesa da saúde de todos com quem a gente tem relações. Estamos aqui a Eleonora, o Rodolfo, e o programa de agora é para comentar as declarações de ontem do presidente Jair Bolsonaro, que ele reafirmou hoje de forma ainda mais grave. Antes de a gente continuar, eu quero lembrar que esse nosso programa fica disponível para você no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho todo está ancorado no site tutameia.jor.br. E a gente começa logo aí com as notícias de hoje, né? Hoje pela manhã o presidente Bolsonaro já deu uma entrevista, aquela fala que ele faz lá na frente do Planalto. Foi no Alvorada. No Alvorada. Acho que foi no Alvorada. Isso. Em que ele reafirmou de forma ainda mais contundente, grosseira, as teses que ele apresentou, se é que se pode chamar aquilo de tese, as teses que ele apresentou ontem na transmissão que fez em cadeia nacional às 8h30 da noite. Bom, o que ele fez? Ele disse, o que ele foi além daquilo ali, de ontem, foi dizer que já estava conversando, iria conversar com o ministro Mandetta da Saúde para modificar as orientações do Ministério da Saúde. Ele até falou, não escreve aí que já modificou, vou conversar. O que já ensejou botaria em vários sites falando sobre possível queda, mudança de ministro na área da saúde. Bom, mais grave ainda do que isso foi a subida de tom político nessa fala inicial aí. Não é isso, Eleonora? A gente tá vendo uma escalada, né, de insensatez, mais do que insensatez, né, uma escalada pela morte, né, no Brasil, porque o que o Bolsonaro está fazendo é arriscar a vida da população, né, de uma maneira totalmente irresponsável, sem paralelo no mundo inteiro, né, todo mundo está fazendo quarentena, está protegendo os cidadãos dos seus países, e o Bolsonaro quer fazer o contrário, quer dizer, ele quer jogar a população na doença, na morte, né, com argumentos totalmente mentirosos, inconsistentes, uma confusão. Ontem mesmo a Índia, né, colocou toda a população em quarentena, 1,3 bilhão de pessoas, né? Então, a Índia, preocupada com a expansão do coronavírus, com um presidente que é conservador, né? Está adotando essa medida. O Boris Johnson, que também começou tergiversando sobre a importância do coronavírus, também decretou já há alguns dias uma quarentena firme, né? A gente tem milhões de pessoas que estão de escolas que estão fechadas no mundo inteiro, né? Então é uma irresponsabilidade criminosa, né, que tá do Bolsonaro. É exatamente isso que apontam não só os políticos, mas os médicos, os especialistas, né, os cientistas. A gente traz aqui um trechinho de um manifesto, uma manifestação, um documento da Sociedade de Infectologia que fez seus comentários lá logo depois do pronunciamento de ontem. Eu vou ler aqui um trecho. Vou botar na telinha para o pessoal poder acompanhar. Coloca na tela para poder acompanhar. Eles não, até o título é de orientação, é uma nota de esclarecimento sobre o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro. Diz o texto, vou começar só o início aí. Nesse difícil momento da pandemia de Covid-19 em todo o mundo e no Brasil, trouxe-nos preocupação o pronunciamento oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao ser contra o fechamento de escolas e ao se referir a essa nova doença infecciosa como um resfriadinho.
Tais mensagens podem dar a falsa impressão à população que as medidas de contenção social são inadequadas e que a Covid-19 é semelhante ao resfriado comum. Esta, sim, uma doença com baixa letalidade. É também temerário dizer que há cerca de 800 mortes diárias que estão ocorrendo na Itália. 800 mortes diárias. Pessoal. Realmente, a maioria entre idosos, seja relacionada apenas ao clima frio do inverno europeu. A pandemia é grave, pois até hoje já foram registrados mais de 420 mil casos confirmados no mundo e quase 19 mil óbitos, sendo 46 no Brasil. O Brasil está numa curva crescente de casos, com transmissão comunitária do vírus, e o número de infectados está dobrando a cada 3 dias. Só para lembrar, esse número de 46 mortes no Brasil é o número de ontem, né? E lembrar também que de anteontem para ontem foi o maior aumento de número de mortes. Estava em 34, quase 30%, em torno de 30%, aí tem 32% de aumento aí do número de mortes. Então, a gente não vai entrar muito nessa questão aí médica, da saúde, porque Mas fique em casa, pessoal. Fique em casa. Não faça o que o Bolsonaro está querendo que você faça. Aliás, fique em casa. Fique em casa. Por... Se você puder, fique em casa. Fique em casa, porque é grave, nós estamos num momento crítico, agora está se disseminando o vírus, é essencial você ficar em casa, por você, pela sua família, por todo mundo. Fique em casa. Como eu estava dizendo, né, a questão médica é um consenso. É um consenso, né? Como talvez jamais tenha sido obtido no plano internacional. Então, consenso esse que ele também se estabelece do ponto de vista político, do ponto de vista das ações das nações. Tem um Twitter hoje, que a gente pode botar aí, que ilustra bem isso. Vamos botar aqui. É brutal aqui. O William De Luca teve a pachorra de fazer esse trabalho e é esclarecedor aí. Tem aí em cima países cujo líder considera a quarentena importante contra o coronavírus. Depois as bandeirinhas de cada um dos países, tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 56, 60 países, 60 bandeiras estão aí listadas mais ou menos, e daí logo a seguir, países cujo líder não considera a quarentena importante contra o coronavírus. Brasil. Isso é o quadro. Então, soldado do passo certo no batalhão do passo errado. Não, é uma unanimidade, né? A Angela Merkel disse que a maior tragédia, né? A maior hecatombe desde a Segunda Guerra. A gente já falou aqui, né? O professor Beluso disse que a recessão que nós estamos entrando nela, ela é maior que a recessão de 29. Quer dizer, o Macron disse que a crise sanitária é a maior em 100 anos. Quer dizer, é uma unanimidade. Todo mundo que olha, observa o que está acontecendo, não há dúvida, né, de que essa crise, essa pandemia, ela é devastadora e ela exige que as pessoas fiquem em casa no mundo todo. A gente entrevistou ontem um dos mais importantes sanitaristas do mundo, o médico italiano Gianni Tognoni. A entrevista já está no YouTube, no nosso canal, no Tutameia TV, e em alguns momentos é de chorar, porque ele faz uma descrição do que está acontecendo na Itália e também reflete sobre as consequências políticas e sanitárias, né, para a saúde da população. Como os agentes que atuam na área de saúde estão se modificando ou forçando a se modificar, como é o caso aí da indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos. Bom, vamos seguir agora com a repercussão dessas declarações do presidente da República no terreno político. Ontem, imediatamente após a fala do presidente, o presidente do Senado emitiu uma nota que
como ele não tinha falado na teoria, foi a mais contundente a respeito. A Folha faz um título que já une essas os comentários. Vou colocar esse outra, esse tem o título, depois tem esse texto aí, eu vou falar dos governadores. Vamos ver. Achou? Bom, então, eu resumo, mas pode botar esse daqui, ele fala o título aí. Aqui, parlamentares se dizem perplexos e chamam Bolsonaro de irresponsável após pronunciamento. E aí diz o resumo do documento do presidente do Senado, ele diz, país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida. A Folha também traz, como esse que eu botei dos governadores aí. Essa coisa dos governadores, que já está aí na telinha, também é um resumo de repercussão. Governadores criticaram o pronunciamento de Jair Bolsonaro em rede nacional na noite dessa terça e dizem que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, perdeu legitimidade no governo. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, afirmou que a fala indica que estamos sem direção. Flávio Dino, do PCdoB, governador do Maranhão, avalia que Bolsonaro viu que perdeu a governabilidade. Ele mesmo, a frase do governador Flávio Dino é a seguinte: ele mesmo deflagrou o seu próprio processo de impeachment. Está completamente fora da realidade, registrou a Folha de São Paulo. Não sei se vamos seguir ainda com essa repercussão dos políticos aí, né? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela publicou um Twitter. Está aqui, vou colocar. Está aí, que foi ela é o resumo da posição do PT, que também, como outros partidos, lançou nota oficial, né? Um tweet dela diz o seguinte: Bolsonaro é mais nocivo para a saúde, para o país e para a democracia do que qualquer espécie de vírus. Não que não tenha que se combater o vírus, a nota do PT também fala sobre o combate ao vírus. Mas em outros terrenos, ainda no terreno da esquerda, para ficar, o Marcelo Freixo diz... vou colocar coloca aqui. Aí Bolsonaro declarou guerra ao Brasil, é o texto dele, e o título da live que fez é Bolsonaro joga com a vida dos brasileiros. Agora, se alguém pensa que a reação desse tipo é apenas de políticos de esquerda, tem aqui uma fala do Amoedo, que logo após as eleições abriu seu voto e disse que tinha votado no... Diz que teve uma manchete: não me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Está aí um tweet do Estadão, né, que o entrevistou, que apresentou aqui uma fala do Amoedo sobre o Bolsonaro. Ele deveria demonstrar equilíbrio e bom senso, ou renunciar ao cargo. É o que vários outros estão também falando, ainda então no terreno dos não de esquerda, para a gente não ficar... Falamos agora do Amoedo, Fernando Henrique Cardoso, que já se manifestou algumas vezes vou botar pelo aqui, Twitter. Essa é um tweet de depois da fala. E ele até comenta que já tinha se manifestado. Ele diz: eu não ia voltar ao tema, mas o presidente repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia. O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, está preparando o fim, e é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se mende e cale. Essa frase aqui do Fernando Henrique, se não calar, está preparando o fim, casa um pouco com o que você e eu conversamos essa manhã sobre qual seria a motivação
do presidente para fazer essas falas aí, que não são desencontradas, que não são malucas, né, que seguem uma linha bem clara. Né? A gente fala que isso... Será que ele não está querendo jogar para que, com um governo frouxo e com a situação se tornando cada vez mais grave, aconteça efetivamente revoltas, rebeliões, ainda que localizadas, que incite a uma ação mais violenta do governo? Pode ser isso. Eu acho que ele fica muito, ele está, acho que muito impactado com ele está vendo que está perdendo apoio, ele está vendo que a situação da economia, a situação é incontrolável, incontornável, quer dizer, nós vamos cair numa recessão. O professor Beluso estimou até uma queda de mais de 10% do PIB. Então, o que ele teria para mostrar para a população, o que ele teria, né, para entregar as maravilhas do Guedes e tal, ele não vai conseguir. Exatamente. Isso ele não vai conseguir de jeito nenhum. Né? Nós estamos, no mundo todo, nós vamos entrar numa depressão, e aqui tudo que ele está fazendo é para aprofundar a recessão. Ele não está tomando medidas para amenizar a recessão, ele está tomando medidas para aprofundar. Né? Então, ele está ali apavorado, tem aquela turma de empresários ali de conduta muito duvidosa, eles estão estimulando para que ele volte, estimule a volta novamente da economia, o que é um erro. Ele não deveria fazer, ele não pode fazer isso, porque isso vai aprofundar a crise. E aí junta com isso, com esse temor da coisa degringolar, a coisa mais política, porque ele está aproveitando esse estado de emergência, né, para começar a se entusiasmar, né, novamente. Ele está sempre... O objetivo dele é autoritarismo, é ditadura, é fechamento, é fascismo. A gente sabe isso, está discutindo isso aqui há mais de um ano. Então, ele pode aproveitar, talvez, esse clima que vai acontecer de insatisfação popular, né? Porque a gente está vendo aqui todo dia, quer dizer, médicos, né, que estão longe de ser de esquerda, médicos, né, que têm um mínimo de conhecimento. O professor Cirurgi, que é um médico, né, para lá de reconhecido, está dizendo que as pessoas vão morrer nas portas dos hospitais. Quer dizer, não é pouca coisa um médico sair dizer isso. Então, ele está vendo que essa coisa vai degringolar. E aí tu acha que ele vai, então, se aproveitar dessa situação? Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso, porque, veja só, desculpa, deixa eu começar de novo aqui, para lembrar que a ombudsman da Folha de São Paulo, no seu artigo de domingo, ela recomendava à imprensa que procurasse tratar mais do que o presidente está fazendo e do que ele não está fazendo, e não tanto as suas falas. Porque o que acontece? As falas presidenciais, elas meio que funcionam digamos, num terreno acima da realidade, num terreno aí que procura mobilizar as pessoas, criar confusão, coisa. Ao mesmo tempo, as suas ações, ou seja, o que são as ações do governo? São as portarias, são os despachos, são as determinações que ele faz aos ministérios, são as medidas provisórias. Né? Essas ações, elas continuam e são cada vez mais terríveis para a economia, para a população e para o combate ao coronavírus. Então, a medida 927, a medida provisória 927, que ele assinou na calada da noite de domingo, que recebeu o rechaço da sociedade, o que ele fez? Não, vou retirar essa questão, esse pedacinho aqui que permite a saída sem salário por 4 meses. Ou eu retirar isso. E, de fato, ele apresentou, então, a medida 928, sem esse bode na sala, mas com todas as outras medidas que são flagrantemente também como a gente falou, anti-economia, anti-trabalhador e contra as empresas também. Essas benesses aí, elas são ilusórias, porque as empresas vão ficar sem ter para quem vender. Enfim. Então, é preciso
que a imprensa, a população e especialmente os partidos políticos continuem atentos para rechaçar, para tomar medidas que impeçam esse tipo de ação. Né? Então, Um exemplo de ação ele tomou também agora nessa semana, que foi a Lei de Acesso à Informação. Exatamente. Ele mandou a medida provisória acabando com isso. O que ele está fazendo? Ele está escondendo, ele está trabalhando para esconder os dados da população. Nós vamos entrar num período absolutamente excepcional, a transparência é fundamental, a informação correta, está cheio de fake news proliferando aí. O governo tinha que estar preocupado em informar, né, em divulgar, em ser transparente. Ele está fazendo o contrário, ele revogou a lei, ele colocou um monte de obstáculos. Alterou. Revogou o espírito da lei, né, colocando uma série de obstáculos para que as informações fluam no interesse público. Isso. Então, é uma amostra, né, do que ele está trabalhando. Fala. É isso mesmo aí. O jornalista Kennedy Alencar, que está nos Estados Unidos cobrindo a campanha presidencial, lá, o processo de eleições, e está acompanhando também as ações do Trump e o governo aqui, ele faz um raciocínio muito semelhante a esse. Deixa eu achar o Kennedy. Aqui, aí. Achei. Isso. Então vamos botar aí na tela, eu fiz uma cópia do Twitter dele. Né? Ao criar um pandemônio no meio da pandemia, Bolsonaro atrapalha esforços para proteger a economia e a saúde pública. Virou obstáculo real à vida de milhões de brasileiros, sobretudo os mais pobres, que sofrerão com sua irresponsabilidade criminosa. E ele pergunta: o que mais é preciso para reagir depois do pronunciamento de ontem, da entrevista de hoje? Ele já colocou isso hoje pela manhã, né? Falou de riscos de país sair da normalidade democrática, mentiu atribuindo tal ameaça à esquerda, mas o golpista é ele. Crimes de responsabilidades foram cometidos. Então, acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa fala de hoje, né, Rodolfo? O que aconteceu hoje, mais detalhadamente, que leva a gente a achar que ele está, de fato, preparando um golpe, enfim. Deixa eu achar aqui, eu estou com... Porque vou voltar a folha aqui. Porque ele está numa escalada, né? Não é nada de atordoado, não. Ele está numa escalada. Então, à frente a essa situação, não há outra saída e tal. A visão dele, só enquanto acha aí, a visão dele não tem sido compartilhada pelas Forças Armadas. Isso é bom que a gente diga quando a gente está falando em ameaça de golpe. A gente viu ontem né, uma manifestação na página oficial do Exército, do general Pujol, na qual ele fala, sim, que o coronavírus é importante, o Exército tem que estar preocupado com isso, tem que estar se preparando para atuar no combate a isso, atuando na população, e ele diz... Né, talvez seja a missão mais importante da nossa geração, isso. Diz o comandante do Exército, né, e que não citou o Bolsonaro na sua fala. Também interessante. Enfim, mas o Exército está preocupado com isso, de acordo com essa fala. Diga lá. O material da Folha ainda sobre essa questão da repercussão no interior do governo, diz que a radicalização de Bolsonaro foi sugerido por núcleo ideológico para municiar militância digital, ou seja, exatamente aquilo que a gente estava falando, e afirma que o pronunciamento não é consenso no governo e o texto foi feito sem a participação dos ministros. E aí a gente tem mais repercussões aí, né? Temos até do editorial do Globo de hoje. Isso, esse editorial. Vamos começar ali com nesse terreno, vamos botar a Maria do Rosário, que ela apresenta esse editorial, depois a gente põe o texto aí. Vou botar na telinha. É isso, o que nós estamos falando, o editorial do Globo diz... Ela começa: Bolsonaro é uma ameaça à vida dos brasileiros. Quantas pessoas perderão a vida por esse governo ser irresponsável?
todo o governo, né, é irresponsável, diz a Maria do Rosário, deputada federal. Ela se refere, então, Globo diz que Bolsonaro é uma ameaça à vida dos brasileiros. Foi o DCM comentando o editorial. E aqui a gente tem o texto, Vou colocar aí. Exatamente o último parágrafo do editorial. Vou colocar na tela. Tá Fica aí, um pouco descolado aí, porque eu estava referindo ao parágrafo anterior, mas é a última frase que interessa. Ele diz: é a mesma pressão que está sendo feita sobre Trump, a despeito dos alertas de autoridades médicas americanas, como aqui. Esquecem que o dano causado aos países será maior e se alongará, caso as medidas de prevenção não sejam tomadas. Bolsonaro faz a escolha errada e ameaça os brasileiros. Esse é o editorial do O Globo, O gente. Globo... editorial do jornal o Globo. E ele se refere ao Trump... Não precisa qualificar não, o Globo aqui. O editorial se refere a um pronunciamento do Trump, né, que também resiste ao enfrentamento dessa pandemia, e que ontem voltou a falar que talvez ele possa fazer a reabertura dos negócios depois da Páscoa, um pouco mais. Parece que o Bolsonaro também se inspirou nisso. E o Trump está nesse problema, porque ele tem eleição, né, a economia vai desabar. Ele falou isso ontem, né? E foi um enxame nos Estados Unidos inteiro. Todos os jornais, os médicos, as sociedades médicas se levantaram para dizer que é um absurdo. Não dá. Né? E os jornais apontando, como tem apontado aqui, que a fala do Trump foi totalmente contrária a que o próprio governo está fazendo. Dias atrás nós entrevistamos aqui o cientista Miguel Nicoleles, que lembrou que numa das intervenções financeiras do governo norte-americano para proteger os trabalhadores, as empresas, ele despejou na economia o PIB de um Brasil. Certo? Então, é uma coisa meio maluca até esse tipo de pronunciamento, né? Porque o Trump está preocupado com a eleição, porque com o desastre da economia, as chances de reeleição, evidentemente, se estreitam. Então, ele quer que a coisa pegue, né, independentemente do estrago que isso vai fazer em vidas, né, nos Estados Unidos, onde agora, nessa semana, a epidemia está pegando uma linha de progressão geométrica. Está faltando respiradores em Nova York. Né? Os Estados Unidos já são hoje o epicentro da doença no mundo em termos de número de casos. O número de casos ainda é menor do que o registrado na China, mas na China não tem havido aumento. Tem havido redução, né? De casos. Não, teve lá no centro da coisa, não houve mais novos casos. Só para reforçar aqui o argumento o fato de que esse problema é gravíssimo, né? Eu estava vendo aqui uma matéria do Valor, mostra que Nova York tem 153 mil leitos e que vai precisar 140 mil. Nós estamos falando da cidade, né, mais importante dos Estados Unidos, né, o coração do mercado financeiro, enfim, o tamanho do problema. O Valor também traz hoje uma informação de que o desemprego na Noruega atingiu 10,9%, né, a maior alta em 80 anos. Uma taxa de desemprego que é comparável apenas à da Grande Depressão em 1930. E olha a rapidez. Há uma semana, essa taxa estava em 5,3%. Em 3 semanas, a taxa de desemprego na Noruega quintuplicou. Então, gente, olha o tamanho da encrenca. Nós estamos falando da Noruega, claro que também foi impactada pela queda do preço do petróleo, eles dependem muito do petróleo, mas é um país ultra rico, tá certo? E aqui a gente está numa situação, né, de negar a situação,
né, de jogar a maioria da população que é pobre, né, que não tem alternativa, né, jogar essa população na doença, na pobreza, né, os governos estão pagando os salários das pessoas, é isso que precisa ser feito, estão expandindo, estão dando créditos, estão fazendo... Estados Unidos. Os Estados Unidos, não estão falando nenhum país, os Estados Unidos, está dando crédito, vai ter dinheiro para as empresas, né, para as famílias, para os salários, né, para pagamento de dívida, estão fazendo tudo. E aqui é essa atitude, né, que eu nem sei qualificar, é uma atitude assassina. É uma atitude assassina, só dá para dizer isso. Bom, a gente falou do pronunciamento, não, da fala dele, né, da entrevista dele hoje de manhã, né? Do Bolsonaro. Então aqui tem a reportagem do Ricardo Della Coletta, na Folha, em que começa falando disso que a gente já havia comentado aqui, que ele diz que vai conversar com o Mandetta para mudar a situação da quarentena, né, das recomendações, e ele, como diz a Folha aqui, Bolsonaro defende isolamento parcial, ataca Congresso e vê possível instabilidade democrática. Olha só o que ele diz. Ele voltou a falar que as ações dos governadores prejudicam a economia e pode criar um ambiente de caos no país, o que, segundo ele, pode gerar saques a supermercados e instabilidade democrática. Ele citou a esquerda e deu os protestos do Chile como exemplo. Agora aqui vai a frase. O que precisa, isso aqui é a frase entre aspas citada do Bolsonaro. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar, preservar os idosos, preservar aqueles que têm problema de saúde, mas nada além disso. Caso contrário, o que aconteceu no Chile vai ser fichinha perto do que pode acontecer no Brasil, declarou. Continua as aspas dele. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês, imprensa, tanto defendem. Ou seja, será que ele não defende a normalidade democrática? Ele não defende. É isso que está dito na frase dele. Ele está com todas as letras. Talvez por ele não saber falar. Enfim, ele até... é grave, gente. É grave. E daí ele como a imprensa falou, os caras perguntaram sobre isso, e ele diz, não é da minha parte não que viria esse rompimento aí, fique tranquilo. Mas peraí, ele não defende a normalidade democrática, ele diz que é a imprensa que defende a normalidade democrática, enfim, não dá para entender. E ele afirmou ainda que se a economia colapsar, não haverá recursos para o pagamento dos servidores públicos. O caos está aí, na nossa cara. E ele diz isso. Ele diz isso, diz que é uma gripezinha, mas tem o decreto de calamidade pública, é uma sandice em cima da outra, é um desrespeito, uma atitude criminosa. Uma atitude criminosa que ele está querendo realmente, ele está vendo que ele está perdendo apoio, ele está querendo o fechamento. Está claro isso? Ele disse ainda, o que a gente está falando, que a análise, ele está imitando o Trump. Não, ele fala o seguinte, não, ele disse que seu apelo para que o país volte à normalidade está alinhado à estratégia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, como a proposta do Bolsonaro, que a gente acabou de falar aqui, foi detonado por todos os especialistas, cientistas, políticos, enfim. Ainda na fala de hoje, de ataques, ele declarou que alguns poucos governadores e prefeitos estão cometendo um crime, entre aspas, arrebentando com o Brasil e destruindo empregos. Olha só, vem cá, gente, desculpa a indignação aqui, como é que ele quer dizer defensor de empregos? Nós estamos com 40% da população econômica ativa está em empregos precários, a gente está com mais de 12 milhões de desempregados por causa dessa política destruidora da nossa economia, né? Eles ficam dizendo que reforma isso, reforma aquilo, vai salvar, as reformas são feitas e só piora. Então, gente, e daí o último ataque dele, só que os caras perguntaram, os jornalistas perguntaram a ele sobre as críticas que ele recebeu, que o pronunciamento dele recebeu, que vieram de especialistas de saúde pública, governadores e de membros do Congresso Nacional, entre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como a gente já ressaltou aqui. A fala dele. Fui criticado por quem?
Por quem nunca fez nada pelo Brasil, estou muito feliz com a crítica, disparou o presidente. Lembrando que nos seus 30 anos de Congresso, ele nunca aprovou um projeto, enfim. É trágico, porque nós estamos falando de vidas. Esse cara está jogando num precipício. Bom, vamos seguir aqui só com... Então, esse é o quadro. A gente queria voltar... ainda algumas repercussões, foram muitas áreas, todas as áreas da vida, da sociedade. Queria destacar duas figuras aí do show business, né? A Gretchen. Vamos botar o que a Gretchen falou. Gretchen falou: meus filhos não sairão de casa, minha mãe continuará isolada e minha família também. Que irresponsabilidade, que loucura, que insanidade, chocada e assustada com esse pronunciamento. E ainda aí no terreno de artistas, o Felipe Neto, youtuber, tudo, enfim. Desculpe, peraí que eu peguei errado aqui. Eu botei o Felipe Santa Cruz. Santa Cruz, a gente vai falar dele também. Aqui está o Felipe Neto, peraí. Está aqui o Felipe Neto. Felipe Neto, ele faz um apelo ao ministro Mandetta. Prezado ministro Mandetta, o senhor é médico, o senhor fez um juramento em caixa alta. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. É o texto do juramento, citado pelo Felipe Neto, e diz: se o senhor não se pronunciar contra o seu líder supremo, nunca mais estará de acordo com o juramento da medicina. São alguns exemplos aqui. E a gente tem também a Mônica. A Mônica de Bolle. Então, aqui, economista. Né? Porque ele fica falando no pronunciamento dele que tem que salvar a economia, de que precisa parar. Então, a Mônica de Bolle, que também nem de longe é uma economista de esquerda, ela vem com palavreado duro. Seu terraplanismo indecente poderá custar a vida de muita gente, soterrar o sistema de saúde e a economia sobre a qual nada entende, por admissão própria. Seu governo acabou e o colapso é você, encarnado. Não sei exatamente o que ela quer dizer com isso, mas, enfim... É isso. O que a gente precisa entender é o seguinte: o governo não acabou. O governo não acabou. Então, o governo não acabou. Jair Bolsonaro continua governando, apesar de toda a falta, ele continua governando e continua fazendo mal para o Brasil, continua mandando medidas criminosas pela avaliação de grande parte da sociedade para o Congresso. E o Congresso, apesar de o presidente da Câmara e o presidente do Senado terem se manifestado contrário, criticando essas medidas no terreno da saúde pública, o Congresso ainda não tomou tento da situação, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Né? Ele não tomou pé da situação da gravidade das coisas que são feitas, não das coisas que são ditas. Por exemplo, hoje, na Folha, eu vou citar de lembrança aqui, diz que o Congresso, com o STF, está discutindo a possibilidade de prorrogar a duração de medidas provisórias. O que são? As medidas provisórias, elas caducam, elas são apresentadas pelo presidente da República ao Congresso, elas entram em vigor imediatamente, até que sejam... Ou seja, se não forem devolvidas, que também pode acontecer logo mas elas entram em vigor imediatamente e podem ser, então, contestadas, vetadas, condenadas aí pelo Congresso, e tem uma vida útil de 60 dias. Elas valem por 60 dias, depois de 60 dias elas caducam, elas deixam de ser válidas, a não ser que o Congresso tenha votado o apoio a elas, ou rejeitado. Né? Então, o que eles estão dizendo? Não,
vamos estender essa coisa como se o Congresso tivesse o Congresso tem que estar ativo, né? Como se tivesse exatamente isso, como se o Congresso estivesse em recesso, né? Ampliar por mais 30 dias as medidas que estão lá, ou seja, as coisas. Bom, entre as medidas que caducariam nesse período, no próximo início de abril aí, então a que permite que outras entidades, outras instituições que não a Casa da Moeda emita a moeda brasileira, e a tal da carteira verde e amarela, ambas aí, aqui no Tutameia e pelo Brasil afora, especialistas nas suas diversas áreas já apontaram como extremamente danosas. De um lado, a soberania nacional e a economia, né? E de outra, a toda a comunidade trabalhadora, né? No caso da carteira verde e amarela. Então, a gente ressalta isso. O governo não acabou, o governo está agindo contra o brasileiro. Então, é preciso que a sociedade, que os partidos políticos tomem alguma medida para que possam ocorrer determinações e atos que sejam efetivamente de defesa da economia e da saúde dos brasileiros, não é isso? A gente, nesse sentido aqui, o Felipe Santa Cruz, né? O Felipe Santa Cruz, ele citou exatamente isso. Ele está agindo. Então, Felipe Santa Cruz, o presidente da Ordem dos Advogados, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro um comentário dele sobre essa questão aí da quarentena: entre a ignorância e a ciência, não hesite, não quebre a quarentena por conta deste, que será reconhecido como um dos pronunciamentos políticos mais desonestos da história. E segue: liberdade e transparência conquistam-se a duras penas, perdem-se em um momento de descuido. Lei de acesso à informação não pode sofrer retrocesso. Não é hora de canetadas e oportunismo. Então, ele pontuou, né, exatamente essa questão que a gente vem falando aqui, que o governo está aproveitando essa nuvem de falsidades, de desinformação, para continuar agindo contra os interesses mais legítimos da nação. O que mais aqui, Leonora? Bom, fique em casa, pessoal. Fique em casa. Então, aliás, vamos botar aqui vamos botar aqui uma coisinha da CUT, né? Tem aqui uma... Que é: pela a sua vida e a de seus... Ficou cortado aí, que não cabia todo. Pela sua vida e de seus familiares, fique em casa. Né? Há uma campanha toda dos organismos responsáveis nesse sentido aí. E a gente vinha falando aí da necessidade de se unir. Ontem, os partidos políticos não bolsonaristas, eu não vou dizer que é de esquerda, de centro, de direita, o partido político com alguma responsabilidade para com o país assinaram uma nota conjunta. Isso é muito bem-vindo, né? Mas eu acho que eles precisam ir além, como a gente vem conversando entre nós aqui, né? A gente gostaria muito de ver os partidos políticos preocupados com isso que a gente está falando, com as ações, propor ações e impedir que essas portarias, medidas provisórias, atos, o que seja, eles transcorram em brancas nuvens, né? Eu acho que preciso tomar medidas para dizer, chegou, nós rejeitamos, chegou, e avisar o povo. Essa medida da transparência também ficou quase que abandonada. De repente, perceberam que, olha só o que ele está fazendo. Então, esse apelo a gente tem discutido aqui no Tutameia que precisaria fazer exatamente o contrário do que esse governo está fazendo. E a gente teve aqui o Nicoleles, né, semana passada, defendendo a criação de um comitê de salvação nacional, né, que
que poderia ser liderado pelo Congresso, pelo Supremo, enfim, pela sociedade civil, é difícil, né? Quando o presidente da República, é terrível quando o presidente da República nega, né? Se nega a fazer o seu trabalho, né? A entender o que está acontecendo, a evitar mortes. Pelo contrário, né? Ele está trabalhando para aumentar as mortes. E é preciso que os outros poderes da República, né? A comunidade científica, a comunidade médica, hajam, né, de maneira a tentar fazer alguma coisa para organizar o país para enfrentar isso. Tem muita gente falando da necessidade da conversão industrial para a criação de equipamentos de medicina, de roupa. Nós estamos vendo, né, ontem tinha uma entrevista no Valor muito interessante falando que os nossos hospitais eles não têm o mínimo, né, luva, vestimenta, né, máscara, né, as pessoas que vão trabalham, vêm de ônibus, correm o risco de ser infectadas, não tem nenhum tipo de controle, quer dizer, a gente está o Deus dará, é preciso, né, que as entidades, as instituições façam um movimento para tentar barrar essa posição assassina do governo. É angustiante, porque a gente fica assim. Esses debates, tudo isso que a gente está falando, absolutamente dentro das regras da democracia, dentro das regras institucionais. É preciso que essas instituições, as instituições da República, discutam entre si, debatam entre si e ajam de forma em conjunto com os partidos e com os governadores. Eu estou lendo aqui um texto das 11h34, publicado na Folha, dizendo que os governadores dos 27 estados decidiram mobilizar-se à margem da orientação federal. Então, eles vão fazer, no início da tarde de hoje, uma reunião virtual para combater estratégias de contenção do coronavírus, depois à luz da pressão de Bolsonaro, para que o isolamento da população seja flexibilizado. Então, eles, em geral, né, os governadores defendem as medidas de restrição à mobilidade da população para conter a curva de propagação do Covid, que é como se prega a maioria dos infectologistas. Então, os governadores estão vendo esse debate. Então, isso precisa ir mais além. Eu acho que criar o Nicoleles fala no Comitê de Salvação Nacional, Comitê de Crise, que reúne, então, os governadores, os partidos, o Congresso, o STF, os cientistas, os médicos, né, economistas, enfim, tem uma representação. Imagine um comitê desse com, nós falamos aqui, né, com Dr. Drauzio Varela e Miguel Cirurgi, por exemplo. Enfim, está havendo alguma movimentação. Eu acho que isso dá esperanças, mas é preciso ir mais além. Não? Dia 31 está marcado uma super janelaço. Super janelaço, né? Vamos ver o que se resulta disso. Agora, o que angustia é que a gente não está sem instrumentos para... dia 31 semana que vem, né? Tem que agir hoje, né? Eu acho que os governadores, os partidos estão agindo hoje, ainda que, quer dizer, tem uma grande manifestação, ela precisa ser planejada, mas há coisas que requerem ação imediata, né? A gente costuma dizer, agora é já, depois é mais tarde. Né? E não adianta ter ilusões, né, de que não, porque ele fica as mentiras, né, são tão deslavadas, não, porque aqui o clima e tem um medicamento, é absurdo, né? Hoje eu estava vendo na Folha um obituário da Nair Pereira Barbosa, né, que morreu vítima do coronavírus aos 84 anos, né, migrante da Bahia. Trabalhou como empregada doméstica aqui em São Paulo, depois ela trabalhou, ela fez um curso de auxiliar de enfermagem, e ela morreu, quer dizer, é um dos casos aí, primeiros casos de morte. Um dos 46 casos. E, mais, né? Gente,
Olha para o que está acontecendo no mundo e vê, isso é uma avalanche que vem aí, a gente tem que saber agir, enfrentar e fica em casa. Hoje, a gente, nossos respeitos, aí, solidariedade à família da Dona Naíra e de todos que estão sofrendo tanto nesse momento, né? Lembrando que as mortes hoje, já foi anunciado que estão ocorrendo já fora do eixo Rio-São Paulo. Até ontem, esses 46 casos aí haviam sido registrados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Há pelo menos um caso no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se não me engano. Né? Bom. E é de Porto Alegre que a gente tem não, a gente recebeu de Porto Alegre, mas é uma banda paulistana. Olha só. É uma banda paulistana que a gente vai botar aqui uma música muito legal, chama-se Banda Otelo. E a gente vai botar aí, então, um videozinho que eles fizeram. Antes da gente terminar, vamos terminar com a banda, vamos lembrar que fica em casa. Não vamos terminar com a banda, a gente vai acabar o... Como é que é? Nada. E que hoje à tarde a gente tem um programa muito especial para quem vai ficar em casa, não é? Isso. A gente está em casa, você está em casa, quem pode estar em casa, e a gente vai ter hoje à tarde um programa com um professor de educação física, com quem eu treinei para várias maratonas, e ele traz aí dicas legais aí para a gente, não é ficar em forma, mas a gente combater os danos, se precaver contra os danos que essa restrição ao nosso movimento mais amplo traz. Né? Então, dito isso, aí vamos aí a banda Otelo, não é isso? Isso aí. Banda Otelo, muito obrigado pela... Tá no Facebook, a gente vai botar só um trechinho. Eles têm canal no YouTube, se você se interessar, vá lá no canal deles. 2, 3 e... Fique em casa, lava a mão. Pode ser com álcool em gel, mas é melhor sabão. Fique em casa é a recomendação. Aquece seu facho e lava de novo essa mão. Ai, que saudades do vovô e da vovó. Ok? Então é isso, pessoal. É isso, pessoal. A gente botou só um trechinho aí da música do pessoal aí da banda Otelo. Esse refrão aí já ficou. Fique em casa é a recomendação. Já pegou aí, grudou, né? E com isso a gente dá tchau, te convidando para acompanhar aí as nossas transmissões, ir lá no nosso canal Tutameia TV, se inscreva no canal, clique na sinetinha para receber as notificações e vamos que vamos, como a gente diz aí no mundo das corridas, né? Tá certo. Tchau, pessoal.